A partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos à Rádio açãobrasil.com. Eu sou Márcia Camargo, grafóloga, grafoterapeuta e psicanalista clínica. Gente, hoje tá calor pra caramba aqui em São Paulo. Como é que tá o estado de vocês e da onde vocês estão nos assistindo? Boa noite, J Quest. Boa noite, Márcia. Boa noite aí a todos os ouvintes, internautas da Rádio Ação Brasil. Hoje, dia 12 de setembro, estamos aí transmitindo aí pela nossa rádio Ação Brasil, FM nas Pegadas de Jesus, também pelo www.acãobrasil.tv e pelo nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva agora aqui embaixo, tá certo? Dê o joinha, ative o sininho para toda vez que tiver programa ao vivo, vai chegar a notificação aí no seu celular e compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp, tá certo? E uma boa noite especial à nossa convidada que está hoje aqui. Hoje o programa, mais um programa com um assunto diferente, né? Não Sim. abordamos ainda aqui. Esse assunto ainda não abordamos, J Quest, e ele é de fundamental importância para quem utiliza o quê? A voz. Exatamente. Então vamos apresentar, né, a nossa amiga aqui. Patrícia, seja bem-vinda. Quem és tu? Fale aos nossos internautas. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, sinto muito lisonjeada. Eu agradeço ao Calixto, a todo o pessoal da rádio, né? E principalmente a minha amiga Márcia, psicanalista. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar da minha profissão, da fonoaudiologia, que é a minha área de paixão. Então, assim, é muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta de praticar, então, e contribuir para os ouvintes, né, e para os internautas também que tiverem dúvidas, que não conheçam com que a fonoaudiologia trabalha, para poder esclarecer algumas dúvidas e buscar o profissional adequado para estar. Os ouvintes, né, e pros Sim, não, pode falar, pode continuar. Para estar esclarecendo e, assim, buscando ajuda mesmo para sanar as dificuldades, né, inerentes à área. Patrícia Bolsa Nova da Silva, não? Não, Silva. Bolsa Nova Silva. Como é que você entrou para essa área de fonoaudiologia? O que é que te fez caminhar para esta profissão tão nobre? Bom, minha paixão começou com um grupo que eu participava na adolescência. Eu sou nascida aqui em São Paulo, capital, e meus pais foram para o interior na minha pré-adolescência. E lá comecei a conhecer, fazer novas amizades e entrei num grupo da igreja. E nesse grupo eu me identifiquei na área de ensino, na área do canto, com crianças, na área do coral. E aí, quando fui prestar o vestibular, o que mais pesou dentro das opções que eu tinha de escolha foi a questão do canto e do ensino, né? Da aprendizagem, da fala. Então, assim, foram as minhas paixões que me levaram a escolher a fonoaudiologia. Bacana. E aonde que a gente utiliza a fonoaudiologia? Aliás, o que é que faz de fato um fonoaudiólogo, né? Ou fonoaudióloga? Para que os nossos ouvintes possam ter uma noção, porque a gente dificilmente vê alguém falar, vai no fonoaudiólogo. Só quem é gago, né? Ou eu tô enganada? Não, tá enganada. Então vamos desmistificar. Bom, a fonoaudiologia, de forma geral, ela trabalha com todos os aspectos envolvidos na parte de comunicação. Seja ela falada ou ouvida, seja ela visual, escrita, seja ela gestual, em movimento, né? Então, tudo que envolve a comunicação, o fonoaudiólogo vai estar inerente a estar trabalhando, né? Todas as áreas correlacionadas, que são várias. Então, as grandes áreas da fonoaudiologia estão envolvidas na parte de linguagem, que seria a parte de compreensão, de significado, né, do intelecto, dessa compreensão de mundo. A parte de voz, né, que para a gente falar, propriamente dito, a gente usa a questão da voz. Então, as pessoas que têm problema de voz, que ficam roucos,
ou por uso inadequado, ou por algumas doenças que afetam a voz, também procuram, porque interfere no canal comunicativo. A parte da fala propriamente dito, que normalmente os pais que precisaram levar os seus filhos para o fonoaudiólogo com problemas de trocas de letras, né? Seriam trocas de fonemas, que são os sons da fala, que pode trazer também um problema de troca na escrita. Não necessariamente seria uma regra, né? Mas na questão do aprendizado da criança também. Então, o fonoaudiólogo também trabalha nesse desenvolvimento de fala e da escrita, da leitura, né? E outra grande área da fonoaudiologia é a motricidade oral, que está envolvido com toda a parte de musculaturas faciais, musculaturas que são envolvidas em todas as funções que exige da boca, seja ela mastigação, deglutição, sucção, né? A própria fala, a questão da estética também. A motricidade oral, ela também aborda a parte estética de musculatura, para ter um delineamento facial melhor. As mulheres, né, que se preocupam com a vaidade podem também estar buscando a fonoaudiologia nessa área. E a parte da audiologia, da audição, que também é um aspecto envolvido na comunicação, né? O nosso mundo, a maior parte do mundo é ouvinte e falante. Então, a audição também, nesse processo, seja de patologia, seja de adaptações, o fonoaudiólogo vai poder estar intervindo. Então, nas deficiências, nas alterações, para poder ajudar nesse processo comunicacional. Como é que é essa coisa da estética aí, que eu não entendi, para as mulheres? Fiquei curiosa agora. Dá um exemplo pra Eu não gente. domino muito, mas, por exemplo, existem ginásticas faciais para manter o afilamento de rosto, para delinear, para diminuir a questão de aparência de rugas. Então, tem toda uma parte de musculatura, porque a nossa face tem muitos músculos, né? E nós, assim como nós vamos... né? Eu ainda não vou, mas quem vai à academia para cuidar de ter força muscular, de definir, de ganhar formas, da mesma forma, do mesmo jeito que faz com o corpo, também dá para fazer facial, exercícios que vão fortalecer e delinear, então, para definir melhor. Então, assim, aspectos de estéticas mesmo. E aí, tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, né? Depois a gente vai passar o contato da Patrícia para vocês. Ai, agradeço imensamente, Márcia. Patrícia, tira uma dúvida. Essa é uma dúvida que eu vejo muito em consultório, né? As mães vêm com os filhos dizendo que está com TDAH ou está com a questão de não saber falar, porque foi lá no Dr. Google, né? O famoso Dr. Google, e pesquisou e vem com o pré-diagnóstico, né? Dr. Google. E como é que faz com essas mães que... Será que é falta de paciência? Será que é falta de orientação? Será que é porque ela não sabe como ensinar os seus filhos a falarem? O que você tem para trazer para a gente dentro da fonoaudiologia? Bom, Márcia, hoje está em alta se falar, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá. De uma forma geral, vamos falar que o nosso mundo está hiperestimulado. Certo. Então, há muitos estímulos que, de certa forma, eles contribuem também para que haja uma desatenção. Então, assim, para você falar sobre transtorno, dar um diagnóstico de TDAH, exige uma equipe profissional por detrás para estar realmente avaliando, né, esta criança, para ver se ela realmente se encaixa nesse diagnóstico. É uma equipe multidisciplinar, é isso? Exatamente, seria uma equipe multidisciplinar para poder fazer a avaliação, cada um na sua área específica, para poder fechar um diagnóstico e não simplesmente rotular, porque viu algumas características da criança e o Dr. Google lá descreveu de forma generalista, né? Sim. Então, assim, esse pai e essa mãe precisa de orientações para ver se realmente é um diagnóstico desse ou não.
Então, assim, como a gente tem um mundo de muitos estímulos, a criança fica também desatenta, porque ou ela fica só em um estímulo. Então, por exemplo, a criança está assistindo um programa de TV que ela gosta muito e o pai chama várias vezes. Certo. Ai, minha filha não está prestando atenção, estou chamando. Então, assim, precisa... Ou a criança começa a ter uma queixa na escola sobre uma dificuldade, o professor fala que ela não para quieta, né? Então, assim, precisa ver realmente aonde está essa dificuldade para poder pontuar e discutir com a equipe. Então, Entendi. um neurologista, um psicopedagogo, o fonoaudiólogo. Então, exames para ver se essa criança não tem uma dificuldade auditiva, por ter pode ser isso tido também, né? muitas dores de ouvidos, otites, inflamações da audição, pode dar uma pequena perda auditiva. E isso, dentro do processo de aprendizagem na escola, pode atrapalhar. E aí a criança, por não ouvir direito, ela vai ter dificuldade de se manter atento. Uma sala de aula com 30 crianças, um ambiente que acusticamente as estruturas da sala Sim. não favorecem essa audição. Então, quem tem dificuldade auditiva sabe que, dependendo do ambiente, desfavorece a acústica do som. Entendi. Então, a criança, num ambiente muito amplo, com distorções, ela não consegue se ater também numa atividade. Então, ela perde a atenção, mas por causa de uma falha que ela mesma tem na questão da recepção do som. Então, ela está tendo um problema de aprendizagem, mas não porque ela tem um TDAH. Às vezes é porque ela pode ter uma falha na audição e ter adequações para que ela possa se ajustar perfeitamente. Então, melhorando essa parte auditiva, a atenção dela vai melhorar. E aí esse problema, esse suposto diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, acaba se perdendo. Por quê? Não era déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, tem que fazer uma investigação, né? Com mais cuidado. Exatamente. Por isso que precisa de avaliação de vários profissionais. Então, normalmente, os pais, às vezes, recebem um aviso da escola. O professor chama para conversar. Olha, pai, você precisa levar o seu filho para uma avaliação. Olha, procura tal profissional, fonoaudiólogo, um psicopedagogo, para ver se não está, porque ele está com um comportamento abaixo do que é esperado do grupo. Então, assim, a escola é o primeiro norteador dos pais, que às vezes os pais não percebem. Verdade. Porque no convívio ali de casa, aquela correria, agitação, acaba o pai não percebendo esse desenvolvimento. Então é mais fácil dar as coisas na mão. Ai, fica aí no celular, olha o computador, olha o tablet. Então a criança tem vários outros estímulos que o pai também não percebe, por não ter essa vivência. Entendi. De casa, de ter esse tempo. Então, é importante o pai ter vivência para poder observar também o seu próprio filho. E a nossa sociedade hoje é corrida de todos os lados. Então, assim, normalmente alguém de fora às vezes pontua. E, infelizmente, às vezes tem pai que não gosta, né? Nosso filho sempre é o perfeitinho. Um conhecimento maior que o nosso para poder rastrear e cortar o mal pela raiz. Sim. Quanto antes se tratar, mais curto é o tratamento, né? Menor tempo de envolvimento nesse tratamento e a criança se ajusta logo. Entendi. Criança, adolescente e até mesmo o adulto, né? Que venha a desenvolver algum problema na área da comunicação. Ainda. Não, isso realmente procede, já foram feitas várias pesquisas. E na questão do desenvolvimento da comunicação, já foi provado comparativamente que os meninos, na parte de comunicação, de expressão, eles demoram um pouco mais do que as meninas. Só que as meninas, diferente dos meninos, elas demoram na parte motora física, então começar a andar, a pular, então a parte de movimento global do corpo, as meninas são mais atrasadas do que os meninos, né? Então existe uma diferença assim pequena entre questão de meninos e meninas. E vamos dizer, né, Márcia, duas mulheres aqui falando, se contar o número de palavras, nós estamos falando mais do que o próprio J Quest, né? Tô eu aqui falando o tempo todo. Então, assim,
as mulheres falam muito mais que homens. Nesse caso eu tô deixando você falar, porque quem domina a sua área é você, e você domina divinamente, né, J Com Quest? certeza. Eu não sei, será que é verdade? Acho que não. Que as mulheres falam mais. Eu acredito que não. Se a gente for pensar pela análise corporal, né, que é uma parte que a Patrícia também domina mais do que eu, quem é oral fala até pelo cotovelo, né? Em casa, acho que sim. Em casa, as mulheres lá falam mais. As duas. Elas falam mais As ou elas mulheres- te cobram mais? Pode ser. Acho que é isso mesmo. Bom, também você é o único homem da casa, né? Elas têm que falar com o homem da casa, É verdade. né? Olha lá. Alguma pergunta aí, J Quest? Por enquanto, não só agradecer aí a participação de todos aí. A dona Roseli Cavalcante, para quem não sabe, ela está falando lá de Interlagos, acompanhando aí o programa. Ela falou que gosta muito do seu programa, Márcia. Minha Muito sogra. obrigada, dona Roseli. Ela gosta muito do programa aí, ela está acompanhando lá na Zona Sul. Também uma boa noite é a dona Vera Lúcia e a Patrícia Lima, que mandou uma boa noite agora. Então, mas eu tenho uma pergunta. Vamos lá, J Quest. Até qual idade, assim, os pais, ele tem que se preocupar com a fala da criança? A criança, às vezes tem crianças que demoram muito, né, para começar a falar, seja menino ou menina. O desenvolvimento de fala, dos sons de falas, é esperado, J Quest, até no máximo 5 anos, todos os sons de fala. E a criança, ela já começa a partir dos 6 a 8 meses a balbuciar, fazer sons com correspondências de significados, né? Então, com 1 ano por volta já fala mamã, papá, aua. Então, tudo com significado dentro do contexto. Então, o nosso mundo, ele é um mundo falado. Então, a criança, quando às vezes tem um pouco de atraso de fala, pode ser também por conta do horário, do contexto, Sim, né? sim. E não quer a criança ali perturbando, tá cansado, o pai tá naquela correria do dia a dia. Então é mais fácil, mais cômodo, a criança aponta e já é logo respondida a solicitação dela, né? Então, do atraso de fala. Aí eu começo a perguntar, mas como é essa criança em casa? Né? Quando ele pede alguma coisa, ele aponta ou ele pede fazendo algum barulho? Né? Então, assim, eu já vou rastreando como que é o dia a dia dessa criança, para ver se a falha está exatamente na criança, porque, assim, a criança quer ser atendida. Sim. E rapidamente. Entendi. Então, assim como o bebê com a mãe, quando ele começa a chorar, a mãe fica... Logo que ele nasce, ela sabe que ele quer mamar. E depois ele vai diferenciar. Entendi. Então o bebê já diferencia choro de incômodo, choro de dor e choro de fome. Então a mãe começa, no contexto, a perceber que o choro tem diferença. Não, ele está irritado, né? Então eu vou trocar a fralda. Aí Sim, confere é verdade. e fato acontece. É verdade. E aí a criança vai crescendo e vai solicitando outras coisas. A questão é se o pai, de tentativa e erro, um barulhinho, e tá ali, e não biscoito de polvilho. E aí a mãe sabe que a preferência é do biscoito de polvilho. E a criança só aponta pro armário que é bolacha, né? E a criança tem que tentar modular, acha, né? 8, para rastrear e ver a importância da fala. Porque quando a criança aponta e ganha, ela é logo atendida, ela não vê importância nessa fala. Então, o aprendizado dessa criança é que, assim, eu não preciso falar. Então, às vezes, o atraso dessa criança pode ser pelo ambiente cultural que ela vive que está fazendo esse atraso. Entendi. Então, assim, aí a gente faz ajustes. E tem criança que realmente tem o atraso. Por isso que é importante conversar com um profissional e, se for necessário, fazer uma avaliação para tirar dúvidas, orientar, adequar, ou, se for necessário mesmo, de ver uma dificuldade pontual dessa criança, entrar no processo de terapêutico, fazer a terapêutica junto com a família também, breve.
e para isso não trazer outros problemas, porque assim, um problema de fala pode trazer também na escola um problema na escrita, não necessariamente, mas pode também acarretar no aprendizado da escrita. Então, assim, é super importante essa criança, os pais, né, estarem buscando o profissional para tirar as dúvidas e buscar orientações. O bom profissional... A família tem que estar atenta para poder ajudar aí no desenvolvimento da fala da criança, né? Sim. E isso acontece muito. Exatamente. A gagueira que procura fonoaudiologia, então vamos fazer o gancho. A gagueira é uma das áreas da fonoaudiologia, que está dentro do campo da fluência, que também está envolvido na parte de fala e na parte de voz e linguagem. Por quê? Porque a fluência no seu raciocínio e transportar para sua expressão, propriamente na fala. Então, o gago é fisiológica. A criança entre 2 anos e meio de idade a 3,5 Sim. é o período que ocorre na criança, que não tem nenhuma dificuldade orgânica, não tem nenhum distúrbio, ela tem o maior aprendizado de nível de palavras, de aprendizado mesmo das palavras. E aí a expressão dela é muito aumentada. Então é o período que ela maior aumenta vocabulário. Uau. Lógica. Ela, por repetição, por empolgação da expressão dela, ela tem uma gagueira, mas é passageiro. Os fonoaudiólogos, os profissionais da área, para esclarecer, não, meu filho começou a gaguejar, a repetir muitas palavras, a falar para os filhos conseguirem expressar o pensamento, que às vezes o pensamento, a organização do novo vocabulário da comunicação, a gente, para ter um bom falante, a gente precisa ter um bom ouvinte. Exatamente. Porque se você não tem a outra pessoa disposta, você para de comunicar. É um processo com isso. Então a gente precisa também, às vezes, orientar os pais que eles precisam desacelerar e serem bons ouvintes e darem modelos. Então, normalmente o pai faz assim: pera, respira, fala devagar. Não, isso você bloqueia o pensamento da criança. Então, a melhor coisa é você vai falar mais calmo para dar o seu modelo. Então, nós, os pais, são modelos de fala para os filhos. Então, às vezes, a gente não precisa corrigir, a gente precisa dar exemplos. Então, as atitudes vão influenciar do que propriamente corrigir. Entendi. Porque quando a gente corrige, a gente reforça o comportamento inadequado. E o que a gente não quer é reforçar a repetição. Então, aquele som que, por exemplo, a criança pega e... Ó, eu acabei de gaguejar, você viu? É do fluente. Então, tem períodos e a gente usa os recursos. O problema é você travar essa questão da fluência para você conseguir expor o seu pensamento. Então, a fonoaudiologia trabalha dentro da gagueira, orientando isso e, assim, o modelo melhor somos nós, os adultos. Né? Então, assim, para esclarecer um pouquinho da questão da gagueira e entender da questão do bom ouvinte, quando a gente reforça o comportamento inadequado, para de repetir. Não, respira. Você já está chamando atenção para aquilo que a criança às vezes nem percebeu, porque ela está por repetição de aprendizado mesmo, que é essa fase que é normal. A partir dos 3 anos e meio, a gente já tem que procurar um profissional para poder avaliar o que precisa ser mudado para não se instalar propriamente dito uma tensão, uma alteração de fala. Né? Então, assim, é muito bom trabalhar com a prevenção, com as orientações. Eu, faculdade, graças a Deus, me deu uma formação completa. Eu brinquei com a Márcia, né, conversando sobre... eu sou dinossauro. Aí é onde você passou. E aí depois eu queria fazer 2 perguntas, né? A chupeta atrapalha na fala da criança. E assim, nós, né? A Ellie, não sei o nome dela. O JH, o Calixto. O que você tem para falar aí em relação às nossas vozes? Pode, com certeza. Quanto à chupeta, não é recomendado por nós fonoaudiólogos. Por quê? Porque é um objeto externo e quando a gente faz sucção, a gente exerce o fechamento da nossa arcada dentária e ela vai provocar o quê? Uma inadequação de lábios,
de língua e precisar ir para o dentista, para o ortodontista, para poder corrigir. Primeiro a gente tem que tirar essa chupeta dessa criança. Gente, como é que faz isso? Dá para fazer várias estratégias, Márcia. Ok. A gente faz a questão da troca, propõe uma coisa muito legal, né? O meu filho chupou chupeta. Foi até os 2 anos. Eu tirei a chupeta dele. Nada essa troca para retirada da chupeta. Por quê? Porque ela atrapalha o desenvolvimento crânio-facial. Ela vai provocar um desequilíbrio. Nossa. Assim como chupar o dedo, que é a mesma posição. E o dedo é mais difícil. Quando o pai fala que a criança... Eu vou falar de mim, tá? Ah. A minha postura. Quando o pai fala, eu e a mãe, que essa criança tá chupando o dedo, eu peço para trocar. Trocar o dedo pela chupeta. Porque o dedo não dá pra gente arrancar e sumir com o dedo da Olha aí, dona criança. Rosa Marina. Mas a chupeta dá pra fazer uma troca bem legal. A criança quer muito tal brinquedo que tá na moda, porque é por moda, né? Agora é moda. Agora eu não sei o que tá no auge. Faz tempo que meu filho tem 15 anos. Então, assim, eu não sei qual é o brinquedo do auge agora, das crianças de 3, 4 anos. E aí, assim, eu peço pra esse pai trocar. E trocar pela chupeta ortodôntica. Por quê? Porque ela traz menos prejuízos. Traz prejuízo, mas seriam menores. E aí vai precisar do dentista, do ortodontista e do fonoaudiólogo para posicionar. Tá intimada já. Continue, Patrícia. O programa Bom, e é a seu. segunda pergunta foi da questão da voz. Para se comunicarem os professores, atores, radialistas, assim eu tô aqui, né, na rádio, comunicadores, né? Então, assim, se eles fizerem um mau uso dessa voz, com o tempo, começa a ficar meio prejudicado. Então, assim, pode, no final do período, quais sinais que pode o profissional da voz estar percebendo? Chega no final do trabalho, eu chego em casa, nossa, eu tô cansado, tô tenso, tô sentindo uma ardência, tá ardida, minha voz tá falhando. Então, assim, são sinais que provocam, são sinais que a voz tá sendo mal usada, tá? Então, assim, adequada para poder ajustar e ter o melhor aproveitamento, porque é um instrumento de trabalho desses profissionais. Então, assim, é super importante ter adequações, né, orientações do profissional, tem pessoas que procuram, além do fonoaudiólogo, o outro possam contribuir tão ponderadamente quanto o fonoaudiólogo. E tem pessoas que procuram também professores de canto, que precisa melhorar ou não. Você sabia, Márcia, que tem toda uma questão de... Umas não são recomendados para a questão do uso da voz? Você sabia, J. Quest? Não sabia. Essa bala é recomendada. Você Essa tava bala passando é do chiclete, quê? Isso aqui é... Hortelã? É hortelã. O que é? House? Olha aí? só. É inadequada para quem usa a voz. Nossa. Então, da questão das balas, tudo que é amentolado, que é de hortelã, de gengibre, de canela, só que gastando a sua voz. Ai, no final do dia, todo ruim, vou ficar quietinho. Minha esposa, nota de uso, que favorecem para os salto no o ponto de equilíbrio do corpo, o centro de equilíbrio, ela vai ter que ficar se ajustando, se equilibrando. Indiretamente, ela vai estar tensionando as musculaturas torácicas e de pescoço. E aí vai estar tensionando, principalmente de pescoço. Nossa. E isso Que vai coisa. causar um esforço a mais na questão do uso da voz. Então, assim, salto para as mulheres, sejam bem-vindas, não é recomendado para quem é o profissional da voz. Por quê? Porque nessa tensão muscular vai travando musculaturas e depois muito duro. Então, são sinais que o corpo vai dizendo que tem alguma coisa em mau uso, você está sobrecarregando. Usa gravata, né? De não usar nada apertado, tudo afrouxado, sem cinto apertado, as calças apertadas. Por quê? Para favorecer a caixa torácica, a parte de respiração que está envolvida nesse processo da produção de voz, de fala. Então, quanto mais capacidade de ar nós tivermos, mais expressão também e aproveitamento desse ar, porque eu posso estar usando
de forma falando bem baixo, gastando bem pouco a questão do ar. E eu posso estar falando bem alto, que eu vou exigir muito mais do meu ar, porque o volume de voz, ele é controlado pelo volume de ar que você tem. Você sabia, J Quest? Não sabia. Quanto mais alto a gente fala, mais ar estamos gastando. Então vai exigir muito mais da parte respiratória. Por isso que o fonoaudiólogo trabalha com impostação vocal, com a deixa assim, eu tô com a voz muito abafada de expressão. Eu falei, alguma alteração para poder a gente trabalhar e ampliar. Então nós trabalhamos atingir o objetivo alta. Seja feliz, então assim, usa as técnicas, né, as orientações, colocação profissional também. Nossa, muito bom, interessante. Tem alguma pergunta aí, J Quest, que a Conceição... Patrícia, conta um pouquinho assim do seu trabalho hoje, né? Deixa seu contato. Pessoal, o J Quest já colocou na descrição de onde você trabalha, como você trabalha. O profissional, né? Isso mesmo, é interessante. Como eu falei, neuropsiquiatria. Eu prestei concurso, eu sou uma funcionária pública estadual. Eu trabalhei quase 14 anos em neuropsiquiatria, os problemas psiquiátricos que foram colocados. Consegui meu primeiro emprego com perda auditiva para adaptar até mesmo aparelhos, né, a parte de labirintite, essas alterações relacionadas ao equilíbrio e à audição. Trabalhei com a parte de áudio empresarial, a parte da fonoaudiologia de trabalho. A gente entra nas empresas com os exames auditivos periódicos para cuidar da saúde. Quando o ambiente não é favorável, um ambiente muito ruidoso, o fonoaudiólogo vai estar junto, né? Tive experiência de 5 anos. Eu falei, né? Eu sou generalista, eu atendia toda a demanda. Eu era referência em psiquiatria infantil, do CAPS infantil. Da cidade onde eu morava, em Lins, então eu atendi de aprendizagem devido a problemas de doença mental, né? Então foi uma experiência maravilhosa, o trabalhar em equipe é maravilhoso. E depois dessa experiência do hospital, eu consegui transferência para um ambulatório específico, que aí eu fui me apaixonar plenamente, trabalhar com a área de voz especificamente. Trabalhei 4 anos com ambulatório de voz, todas as alterações que o otorrino verificava era encaminhado para eu atender. Então atendia câncer de cabeça e pescoço, nódulos simples de cantores, professores, empresários, pessoas comuns, fumão pequena, que também trazia problemas de voz, e também comecei a atender disfagia, né? Você sabe, J Quest, o que é disfagia? Isso é uma pergunta que eu ia fazer, que tá aqui na descrição. Disfagia, não sei. Da deglutição, que é o profissional mais habilitado para ter ou beber. O melhor profissional para te avaliar é o fonoaudiólogo. Então, assim, e aí eu comecei a atuar especificamente nesse ambulatório, porque eu já vinha com a disfagia, deles estarem engasgando. Então a gente fazia toda a adaptação. Lá dentro do hospital, junto com a nutrição, nós mudávamos para aquele paciente não estar engasgando ou engolindo, broncoaspirando o alimento ou líquido, para não ter pneumonias. Então o fonoaudiólogo, ele mexe com essa parte de adequação para que a pessoa continue comendo pela boca, tendo o prazer de comer e beber, de Covid, né? Sim. E o Covid, ele dá uma fraqueza para um processo de internação hospitalar, ele só de comer. Porque às vezes precisou até ir pro tubo, e a falta de ar que o Covid provocou em algumas pessoas era um risco muito grande para ele estar comendo por boca. Então ele passava a sonda. Então a indicação do paciente que tem muita falta de ar, que está muito descompensado na parte respiratória, porque são partes duas vias imposto. O mesmo lugar que a gente engole, logo atrás grudado é o que a gente respira. Não, o que a gente engole está atrás e o que a gente respira está na frente. O tubo da laringe, se vocês pegarem aqui no pescoço, você vai ver que é um tubo cartilaginoso. Ó. Logo atrás, grudado, a gente tem o tubo musculoso, que é o esôfago, a parte da faringe. Então, são dois muito próximos. Então, quando você tem alteração respiratória, pode piorar a parte de deglutição, de engolir. Fica mais difícil de ter a coordenação.
E se você tem uma parte alterada na parte, vai entrar na parte respiratória. Então, Nossa. assim, a gente tem que ficar atento, principalmente os idosos que têm uma perda também de força muscular, pelo próprio processo de envelhecimento, tá atento nessa mastigação desse idoso, nos alimentos que ele está comendo, se ele está engasgando, começou a ter sentir Referente à gagueira em adultas. Só pra gente finalizar, que a gente já tá chegando no final do programa. Boa noite, Rosângela. As técnicas, que dependendo do nível de consciência, técnicas, mas trabalho diferenciado, mas a gente utiliza também técnicas semelhantes, só que a parte infantil é muito lúdico, é muito através da brincadeira, propriamente dito, a gente aplica as técnicas e a gente trabalha também com a família para poder ter que a gente faz seja adulto, expressão. Então, quando a gente psicólogos, né, na área psicoterapêutica. Por quê? Porque não dá para andar sozinho. Para tratar esse emocional, desbloquear, porque ele rastreou que tem uma fala também. Que tem pessoas que, dependendo da situação tensional de trabalho, ela começa a perder a voz por momentos emocionais. Então a gente precisa equilibrar e devolver a essa pessoa o autocontrole emocional, porque ela precisa trabalha muito. Primeiro nem segundo bloco, né, Jota? Foi diretão. O assunto estava tão empolgante, tão importante, né? e que passou rapidinho. Passou rápido, que foi muito... Se ouvintes quiserem também mandarem temos perguntas. Cantores também que escutam o programa. Sim. O Calixto também canta, né? E sim, o Calixto é o nosso cantor. Olha lá, eu tenho experiência nas vozes de vocês, né? Então eu fico à disposição mesmo. Pode pela deixar experiência que a gente vai encaixar no profissional. próximo... Bom, meu contato maior é o WhatsApp, tá? Então quem quiser anotar é o 11 94 304 7022. Repete. Audióloga, podem me procurar na área. Eu passo atendimento home care e as demandas. Ok. Né? Convidar para um segundo assunto aí. Da pessoa cantores que acompanha aqui mesmo. Para não acontecer o que aconteceu. O uso vivo, porque assim, se dependendo da acústica que é usada nos shows, recursos, porque nós temos vários recursos tecnológicos que podem favorecer no uso dessa voz. Com certeza. Então, assim, com certeza ele tem a equipe, banda de show, acessórios. Então, assim, sim, é que nem o fumante, né? A pessoa que ela tá escolhendo. Então, obrigado pela sua Silva, para eu não errar. Eu te conosco. E na próxima semana, quando eu falar das grades do horário do programa da Rádio Ação Brasil, entra lá na rádio acãobrasil.com, no nosso site, Isso. E você vê todas as playlists de todos os nossos apresentadores. A todos uma boa semana. Patrícia. Vai lá no Play Store, que tem uma playlist da Rádio Ação. Uma boa noite a todos e até amanhã.